Daqui a pouquinho a gente está de volta, vamos continuar falando de Clube Atlético Rodoviário, decisão nas outras duas categorias, vamos falar também de Série A, vamos repassar os jogos da primeira rodada desta segunda fase, vamos falar também do representante de Betim na final do torneio Corujão. Renascença vai brigar pelo título na próxima semana. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não. Já estamos de volta com a Arena 53. Vamos continuar falando de decisão no campeonato lá do Rodoviário. E agora vamos falar sobre a categoria Society aqui. Não estranha não, tá, gente? Quem que vocês vão ver aí é o Júpiter, parte 2. Né, Júpiter? Representando a Empregar Talentos, né, na categoria Society. Mais uma vez, em duas categorias, em duas finais. E vai levar os 2 títulos. Empregar Talentos aí tá fazendo presença nas decisões. Parabenizar o Edson, né? Que tá prestigiando aí lá a categoria, o Master lá, né? E o Society também. Em geral, né? Apoiando o futebol Society. E parabenizá-lo pelas 2 equipes finalistas. E aqui com o Júpiter nesse bloco, a gente recebe o Thiago. Mais uma decisão, né, Thiago? Lá no Rodoviário. Mais representando agora a Buffet Framboesa. Isso, mais uma final. A terceira consecutiva, né? E o campeonato passado a gente foi campeão. Vamos buscar o título agora, né? Já são quantas finais na história do clube? Há umas 15, viu? Ou mais. Esse é igual o Schumacher, muito? Já ganhei bastante, mas também já perdi bastante. Estava conversando com o pessoal ali fora, foram muitos finais. Mas ganhei bastante, mas também já perdi bastante finais lá. Então vamos continuar agora, vamos falar dessa sociedade, vamos analisar jogo por jogo, igual a gente fez na categoria Master. Primeira rodada, equipe do Thiago Buffet Framboesa, já vai de goleada de 6-1 para Lojas Marinês. Isso. Esse placar elástico explica mesmo o jogo, foi fácil sem a estreia? O jogo foi... O nosso time deixou o jogo fácil, né? A gente é um time bastante unido e, né, então assim, foi tranquilo o jogo. A gente tornou o jogo tranquilo, nós jogamos muito bem. Agora Empregar Talentos também não quis economizar em gol na estreia não, viu? 9-2 em cima da Academia O2. Exatamente, é uns meninos muito bons de bola, menino novo, ágil, eles têm um talento. Não é à toa que chama de Empregar Talento. Os meninos são ágeis, habilidosos, eles jogam com vontade mesmo. Eles se tornaram, como o meu amigo Thiago aqui falou, se tornaram um jogo fácil também. Que eles chegam com uma facilidade tão grande no ataque, que eles fazem o gol com uma certeza, com uma convicção muito grande. Eles mereciam esse placar elástico aí, que podia ter sido até demais. A gente tem na segunda rodada, Buffet Framboesa, enfrentando a Academia O2, e a Academia O2 continua só fazendo 2, né? Porque o Buffet Framboesa meteu 4 neles, segunda vitória em 2 jogos. Dá uma confiança, né, Thiago, pro restante do campeonato? Com certeza, né, Henrique? Igual eu te falei, o nosso time é muito unido. Então a gente deixou o jogo fácil, né? O nosso time não tinha bola perdida, estava correndo muito. Então por isso, de um placar elástico novamente na segunda rodada. Aí na segunda rodada o Empregar Talentos faz 4-1 na Loja dos Boizinhos. E na terceira rodada o Empregar Talentos faz 6-1 no Lojas Marinês. Esse número vantajoso de gols a favor, isso faz a diferença depois na classificação geral. O time pensa nisso, vamos aproveitar as oportunidades, porque lá na frente pode fazer a diferença? É o que aconteceu. A gente tava, a equipe, a molecada lá, com essa mentalidade, né? Vamos fazer gol, porque os fatores critérios de empate é gol a favor, número de cartões, né? E a gente faz, então a equipe vai para frente mesmo, eles buscam gol a todo momento, os meninos são espertos, gostam de ver bola balançar. Então acho que tornaram mais um jogo fácil. Eu falo com você que os 3 equipes que classificaram, as 4 equipes, os outros só foram o jogo elástico, porque as outras equipes não esforçaram para querer ganhar, tanto da Framboesa, tanto da Empregar Talento, tanto da Loja Marinês, né, da Santa Divisa, da Loja Boizinho. Eles não se esforçaram. Os 3 primeiros é o que mereciam estar nas semifinais. Aí na terceira rodada, o Empregar faz mais uma goleada, 6-1 em cima da Loja Marinês.
E o Buffet Framboesa arranca um empate com o Relojoaria Santa Edviges. O que aconteceu nesse jogo? Pois é, nós começamos a abrir um placar de 2-0 e infelizmente nesse jogo é um jogo que estava dando tudo errado. Depois nosso time não conseguiu acertar mais nada no jogo e aí eles empataram e no finalzinho ainda teve chance de virar o jogo. Só que aí nosso goleiro salvou lá e terminou empatado. Olha como é que é a história do futebol, gente. Em 3 rodadas, o Empregar Talentos gastou todos os gols, porque na 4ª rodada, Buffet Framboesa 10-4 no Empregar Talentos. O que falar aí, Júpiter? Gastou todos os gols nos 3 jogos? Faço que eu sei que é uma máquina de fazer gol. É uma máquina. O time, eu acho que a gente devia seguir o exemplo da Turma Society, né? Porque eles jogam fácil, chegam junto fácil. E é aquele mérito, não é à toa que a equipe tem a melhor campanha de todos os tempos, melhor saldo de gol de todo o campeonato Society, em todos os tempos. Se for variar de 6 em 6 em 6 em 6, nenhuma média antes tinha feito todas as rodadas um imenso de número de gols, que a facilidade que eles têm de jogar no ataque. Eu acho mérito deles mesmo, a equipe é muito boa. Thiago, ano passado, na decisão do rodoviário, choveu água. Domingo agora vai ter chuva de gol com o Buffet Framboesa na decisão? Esperamos que sim, né, Henrique? Primeiramente, a gente pretende fazer um jogo. Um jogo vai ser bastante equilibrado, né? E assim, tomara que saia bastante gols, até para a torcida que vai estar lá acompanhando. Porque a torcida nossa vai em peso. A família toda vai estar lá, porque o irmão é do time, o primo é do time. Então, a gente tem que fazer bastante gol para eles. Agora, Júpiter, depois dessa sapatada de 10-4, 5ª rodada, vem a primeira derrota. Aliás, a segunda derrota, sentiu essa derrota de 10-4, porque perdeu de 3-2 para a Relojoaria Santa Edviges. Inclusive, eles pegaram na semifinal a Relojoaria Santa Edviges, né? O time veio desfalcado, muitos meninos ali viajaram, né? Não tinha um banco que podia entrar, os meninos cansavam e não tinha que manter o jogo até o final. E era para ter tomado demais. E seguraram atrás lá, pelo menos não perderam de muito, mas sentiram muito. Sentiram muito, desfalque de jogadores, faltaram 3, 4 jogadores, os meninos cansavam, dando água para os meninos, vão lá, vão segurar esse resultado, porque vocês não podem tomar o gol que vocês fizeram, depois vai comprometer na final. E baixaram ali e sentiram o peso. Aí o Buffet Framboesa na 5ª rodada faz 4-1 em cima da Lojas Boizinhos. Na 6ª rodada, o Buffet Framboesa empata com Lojas Marinês, 6-6, 12 gols. Tô vendo que nessa primeira fase não faltou gol, foi jogo nenhum. Foram bastante gols, viu, Henrique? Especialmente nesse jogo aí, foi um jogo atípico, porque a nossa equipe estava com um jogador a mais, ganhando o jogo de 4 gols de diferença e ainda o time adversário conseguiu empatar. Foi outro jogo também que não deu nada certo. Mas nós estamos aí, né? Estamos aí na final. Aquele dia que você passa a borracha, esquece e vai embora. Esquece, porque não estava dando nada certo. Aí na 6ª rodada, a Academia O2 foi goleada por Empregar Talentos 8-3. 7ª rodada, o Buffet Framboesa faz 5-1 na Academia O2. E o Empregar Talentos empata com o Lojas Boizinho 2-2. Foi um jogo atípico, como ele falou mesmo, que foi um verdadeiro jogo emocionante de se ver. A equipe de Empregar Talentos saiu na frente, né, 1-0. Eles empataram 1-1. No segundo tempo veio a modificação, veio os meninos chegando, todo mundo com vontade de jogar. Fizeram 2-1. Teve chance ainda de fazer 3, 4. Mas aí foi acomodando, parece que estava tudo legal. E no finalzinho veio o castigo, 2-2. Mas foi um jogo bom de se ver, movimentação para os dois lados. 8ª rodada, as duas equipes venceram por 4-0. Buffet Framboesa, aliás, desculpa. Relojoaria Santa Edviges fez 4-0 no Buffet Framboesa. Isso. Vem aí, se não me falha a memória, que para trás a primeira derrota, né, no campeonato. Foi a primeira derrota. E o Empregar Talentos faz 4-0 no Lojas Marinês. Como é que foi sofrer a primeira derrota no campeonato? Deu um baque na equipe? Foi complicado, mas a nossa equipe sabia do potencial que a gente tem. E então, assim, não abalou, não. A gente conversou bastante com a equipe e aí eu acho que foi até bom acontecer essa derrota para
porque o time já estava achando que com esse tanto de vitória já estava já com salto alto, então acho que essa derrota foi bom boa. para colocar no lugar, Para né? colocar no lugar. Para colocar no lugar, justamente. E aí, nona rodada, os dois se enfrentam, um empate de 4-4. O que mudou, Thiago, do jogo do primeiro turno, aquela vitória 10-4, por um empate no segundo turno em 4-4? Olha, eu acho que o time do Empregar Talentos, eles se reuniram, conversaram bastante, o time organizou, que foi um fator importante, né? Se organizou e chegou na semifinal com um time organizado, mais unido. Então, eu acho que esse empate que teve aí foi mérito deles, né? Da união do time deles mesmo. Na última rodada da primeira fase, o Buffet Framboesa empata em 4-4 com Lojas Boizinhos. O Empregar Talentos, num jogo complicado contra a Relojoaria Santa Edviges, que foi uma pedra no sapato dos dois finalistas, viu? Vence aí por 5-4. É um jogo típico, né, de grandes finais. Assim, um clássico ali, que a gente pode considerar um clássico mesmo. E parece que não foram as duas melhores equipes, né, que se classificaram. Foi a terceira e a quarta classificação. Foi que os favoritismos mesmo, eles tomaram nas semifinais, já entraram com salto alto, tanto a Framboesa quanto o Empregar Talentos se uniram, fossem logo nas semifinais, e aí adquiriram confiança, foi levando o jogo, foi chegando aos gols, foram ganhando, e está aí merecidamente as duas equipes nas finais, que façam um bom jogo mesmo, que a gente, imprevisível falar quem vai ser o campeão. Eu falo para você que é a grande chance dos dois serem campeões, mas aí eu vou torcer para Empregar Talento, né, pelo Edson, que apoia a equipe, e que os meninos são bons, e que vai ser uma grande final, que vai dar gosto de ver. Primeiro jogo da semifinal, o Empregar Talento sai na frente, vence a Lojas Boizinhos por 3-2, e a Relojoaria Santa Edviges faz 4-1 em cima do Buffet Framboesa. Falei que essa Relojoaria Santa Edviges foi a pedra no sapato, viu? Foi, E aí, jogo de volta, Empregar Talentos joga com regulamento, empata em 1-1 com Lojas Boizinhos, né, garantindo vaga na decisão. E o Buffet Framboesa consegue 6-0 em cima da Relojoaria Santa Edviges. Em uma semana, o que deu para mudar o time para tirar essa desvantagem de 3 gols e ainda fazer mais 3? Superação. Pois é, Henrique. Primeiramente, esses jogos das semifinais foram no sábado, o primeiro jogo, e no domingo, no outro dia, já foi o segundo jogo. Então não teve muito tempo para pensar no jogo, não. Então foi na sequência, então? Foi na sequência. Então, apaga o que eu falei, não foi de uma semana para outra, não. Então, em menos de 24 horas, o que deu para resolver? Exatamente. O psicológico tomou de 4-1 no sábado para poder reverter, ainda conseguiu fazer 6-0 no domingo. Pois assim, esse primeiro jogo da semifinal foi um outro jogo também que, infelizmente, nada deu certo. O goleiro desse estava pegando tudo, então não adiantava a gente podia ficar lá mais uma hora jogando que não ia fazer gol. E aí, no outro dia, nós reunimos, a gente sabia do nosso potencial, sabia que a gente tinha condição de fazer 4 gols, porque a gente não tinha vantagem. E aí a gente já começou o jogo naquele abafa total. Com menos de 5 minutos, já estava 2-0 já. E então, assim, a gente manteve o primeiro tempo, aquela pressão, e terminando o primeiro tempo ganhando de 4-0. Já é o resultado que já dava pra gente. E aí, no segundo tempo, mantemos a mesma pegada, e graças a Deus, estamos mais uma final aí. E quem que é o líder do time para chamar a atenção, não deixar o ânimo cair, não acomodar, como você disse, um resultado que já dava para vocês, mas se tivesse acomodado, podia tomar um gol e estar fora da decisão? Pois assim, eu particularmente grito muito com o meu jogador. Eu que puxo a responsabilidade ali, mas assim também, a gente tem um treinador lá, né, que é o Ademir, vai entrar aí, meu pai. Ele fica gritando bastante com a gente lá. Leva água, leva éter, grita com o goleiro, grita com um. E no último jogo, a gente teve uma torcida. Minha mãe foi assistir o jogo e falou: mãe, vai assistir porque a gente tá precisando de torcida. Então, assim... Ela gritou da arquibancada, igual a mãe do César Ciel na piscina, você gritando lá. Pois Na verdade, o clube todo estava torcendo para eles, porque eles jogam com alegria. Até eu, que eu tinha Empregar Talento, estava torcendo para eles ir para a final, porque foi um jogo de emoção de se ver. Eles correndo atrás com 4 gols de diferença, fizeram 6-0, jogando bonito, e o clube todo torcendo para eles. Foi um jogo bonito de se ver. Realmente foi diferente, porque era um placar elástico que a gente tinha que fazer. E, assim,
pessoal do nosso time, os pais, tá todo mundo unido lá, torcendo pra gente, o Fernando, o Badi. Então, assim, uma turma boa. E que não deixou a peteca cair. Na hora que a gente pensava, relaxava no jogo, eles estavam, vamos lá. E aí conseguimos. E aí conseguimos fazer o 6-0 e estamos na final. Nós vamos dar uma paradinha aqui agora, falar do futebol do Rodoviário. Nós vamos falar sobre os jogos da categoria de base. Vai acontecer agora a semifinal na categoria infantil, mirim e juvenil do campeonato aqui de Betim. A gente vai conferir agora quais serão os confrontos deste fim de semana. Põe na tela, por favor. Na categoria mirim, fase semifinal, jogando em casa, o Alvorada enfrenta o Grêmio 1º de maio neste sábado, às 8h30 da manhã. No mesmo horário e dia, o Internacional joga em casa contra o Itacolomi. Na categoria infantil, também em semifinal, no sábado, 9h45 da manhã, o Novo Cristina recebe o Real Sociedade. No mesmo horário, o Capelinha enfrenta o Industrial, jogando no campo do Capelinha. Na categoria juvenil, semifinal, campo do Capelão, sábado, 11h30 da manhã, o Industrial recebe o Real Sociedade. E no campo do Alterosa, no mesmo horário, o Itacolomi joga contra o Novo Cristina. Então aí os jogos que definem os finalistas nestas 3 categorias do futebol de base aqui de Betim. Júpiter, muito obrigado, manda um abraço para a garotada da Empregar Talentos, boa sorte para a turma, a gente se vê lá no domingo. Thiago, também muito obrigado, boa sorte, a gente se vê domingo, que venha ser o melhor dentro das 4 linhas. Beleza, Henrique, eu queria agradecer também a oportunidade que você está dando para a gente lá do Rodoviário. E só queria deixar um abraço aí pra minha mãe que tá assistindo o jogo. Ela falou assim, manda um abraço pra mim, que senão quando você chegar aqui... Você não entra em casa, Não entra tá? em casa. Então pode olhar pra câmera 13 ali ó, e mandar um abraço pra ela. Um abraço pra minha mãe Sandra. Deixar um abraço pro Elton da Nova Betim, meu tio, que é outro patrocinador também nosso lá. E dar um recado pro Davi que tá assistindo a gente, que a gente vai fazer uma resenha lá agora, um churrasquinho, reunir o pessoal pra afinar os ponteiros e chegar lá com um time bastante alinhado para a final. Concentração começa hoje, então. Começa hoje e acaba hoje também. Aí sábado todo mundo tranquilo, dormindo cedo. Sem balada no sábado. Sem balada. Para domingo tá bem. Júpiter, mais uma vez, obrigado. Obrigado você, mais uma vez aqui representando a Empregar Talento. Agradecer ao Wes, né, o patrocinador nosso lá, que faz de por onde. Mandar um beijo muito especial para minha esposa, que está em casa agora nos assistindo também. Adalgisa, amo você. Agora, daqui a pouco a gente está em casa. E que esperamos na final aí, que seja uma emoção, que o povo do Rodoviário possa acompanhar, prestigiar essa grande festa que vai ter no Rodoviário aí. E que a gente vai fazer por onde para conquistar os 2 títulos, tanto na Master e tanto na Sociedade. Nós vamos jogar e vamos jogar muito para vencer. Um beijo para todos aí e uma boa noite. Nós vamos para mais um rápido intervalo, não saia de casa aí, você está nos acompanhando, porque daqui a pouquinho a gente vai falar da categoria bananeira, receber os 2 últimos finalistas do Clube Atlético Rodoviário, também vamos falar de Série A Futebol Amador, vamos falar também do Renascença, finalista do torneio Corujão 2012, a Betim sendo representado nesse grande campeonato do futebol amador da região. Daqui a pouquinho a gente está de volta.